ficarem à vontade na casa do Senhor. Você já cumprimentou quem está perto de você? Já? Já cumprimenta automático, né, gente? Cumprimenta aí quem está perto de você, dá um aceno para essa pessoa, fala: Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus possa se manifestar a você essa noite, amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Todos encontraram? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele havia voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. E enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali, sentados, pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Essa palavra é fantástica. E aqui eu quero chamar a atenção para você. Eu preguei isso um tempo atrás. E algo que me confrontou foi: Jesus estava em uma casa, cheio de gente. Aqui não está tão cheio, né, gente? Não está muito cheio, tá? Mas vamos supor que estivesse lotado de pessoas, até aqui na frente, em todos os bancos. Jesus estava numa casa e ele estava ensinando, estava curando. E essa notícia chega para 4 pessoas. E essas 4 pessoas, quando receberam a notícia de que o Filho do Homem estava em Cafarnaum, curando aquelas pessoas que precisavam, eles logo se atentam: nós temos um amigo que está precisando de Jesus. Nós temos um amigo que está necessitando de cura. Isso me confronta todas as vezes que eu leio, porque, irmãos, certas vezes nós podemos nos colocar como aquele que está precisando de uma cura, aquele que está precisando de ter um problema resolvido, e também nós às vezes podemos nos colocar como um dos 4 que se atenta e reconhece que alguém precisa de Jesus. E dessas 2 vezes eu posso falar, irmão, se eu parar para pensar em 4 amigos aqui, eu sei que existem 4 na minha vida que, se um dia eu precisar, vão me levar até Jesus. E como eu sei também que existem amigos que, se precisarem contar comigo, podem contar. Eu serei um dos 4 a te levar até Jesus. Mas será que a gente pode afirmar isso? Porque não é fácil, irmão. Quando a gente analisa o texto, olha bem, coloca lá no 2, olha. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Ou seja, irmão, se alguém chegasse ali, se por acaso esse local onde nós estamos hoje estivesse lotado e cheio, é como se você chegasse na calçada e você não conseguisse nem subir as escadas para chegar à igreja. Ou seja, Jesus estava aqui, nessa região,
havia centenas de milhares de pessoas ao redor, e a porta estava ocupada, e se você chegasse, você não conseguiria entrar. Então, olha, ficou tão cheio que nem do lado de fora da porta tinha lugar. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, o que aconteceu? Verso 3, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Imagina-se que este homem sofreu algum acidente, ou teve algum problema de nascença, ou nunca andou. Mas vamos imaginar que ele sofreu alguma coisa que o fez parar naquela maca. É uma situação ruim, é uma situação adversa. É uma situação, meu amigo, que ninguém quer passar. E aqui nós não estamos considerando a linha cronológica, porque no passado, irmão, ser paralítico hoje tem suas dificuldades, e no passado também tinha. Então esse homem, ele não conseguiria trabalhar, ele não conseguiria ter filhos, ele não conseguiria se relacionar, ele estava em cima de uma maca. Mas aí, 4 homens vieram carregando ele. E aí, olha bem, olha o trabalho que esses caras tiveram, no verso 4. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Irmão, o que mais tem nessa vida são pessoas que te atrapalham a ir até Jesus. Então, presta atenção, se a gente são consciente, andando, já é difícil às vezes por causa da multidão que nos cerca, por causa das pessoas, das más influências, já é difícil chegar até Jesus estando são, imagina estando em cima de uma maca, irmão. Agora você imagina uma maca do tamanho de uma pessoa, carregando uma pessoa e mais 4 homens. 4 homens chegam diante daquela multidão e falam, como é que nós vamos passar? Se um homem andando sozinho já era difícil para entrar, imagina 4 homens carregando uma maca. Então não era fácil. Por causa da multidão, não tinham como ele ser levado até Jesus. Então, o que esses caras fizeram? Geniais! Abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Irmão, isso aqui nos confronta. Primeiro confronto da noite. Não coloque empecilho para evangelizar. Não coloque dificuldades para apresentar Jesus para as pessoas. Não coloque empecilho, não tem como levar ele até Jesus. Não tem como levar ela até Jesus. A pessoa está precisando, mas não tem como, porque a pessoa não aceita por causa disso, por causa daquilo. Irmão, esses homens cavaram um buraco no teto. Sabe como é que era o teto antigamente? Sabe? Nós estamos falando de telha de zinco igual está aqui em cima não, irmão, esse rebaixamento de gesso. Porque se você pular nesse rebaixamento, ele racha todo no chão. Nós estamos falando de uma laje que era batida como que um barro. Um negócio difícil de cavar, um negócio difícil de quebrar. E aí o que acontecia? Esses homens cavaram o espaço para a maca e desceram aquele homem que estava precisando de Jesus até os pés de Jesus. Então esses homens não se importaram, não tiveram em nenhum momento a sua missão frustrada por conta do que estava acontecendo ao redor deles. Qual que era o cenário? Tem multidão, eu estou carregando um homem que precisa de Jesus, e a multidão está me impedindo de chegar até Jesus. E o que eles pensam? Eles não procuram focar na dificuldade de levar aquela pessoa até Jesus. Eles procuram focar na missão de fazer aquele homem ir aos pés de Cristo. Porque somente aos pés de Jesus esse homem poderia ser curado, irmão. Então, a gente podia pensar, não, vamos só falar com ele aqui, tem um homem que cura. Vamos tentar chegar lá e chamar Jesus. Jesus, chega aí, cura um rapaz aqui. Não, irmão, eles foram até Cristo. Eles caminharam até Jesus. Eles carregaram aquele homem na maca. Eles subiram no telhado com aquele homem. Eles cavaram um buraco no telhado e desceram aquele homem aos pés de Cristo. Por isso que isso nos confronta. Às vezes a gente para por muito menos. Às vezes a gente desiste de uma alma por muito menos. Às vezes a gente desiste de uma pessoa que precisa ouvir a palavra, que precisa ser curada, que precisa nascer de novo. A gente desiste por muito menos.
Esse homem estava com todas as suas alternativas frustradas. Chegar e já está tudo aberto para só apresentar até Jesus. Eles tiveram que subir no telhado, quebrar o teto lá, cavar, descer aquele homem até os pés de Jesus. Só que aí, irmão, a gente consegue ver algumas particularidades quando se trata de cura. Aquele homem precisava de uma cura física, não precisava? Sim ou não? Irmão, talvez tenha na sua vida algo que precisa ser curado no físico. Às vezes você tem um braço machucado, às vezes você tem uma perna machucada, às vezes você tem uma gastrite que não passa, às vezes você tem uma azia no seu estômago que não passa, e você precisa de um toque físico para que aquilo seja resolvido. Só que quando esses 4 amigos levam aquele homem até Jesus, irmão, e aqui é onde a gente dá de cara com Jesus e fala, nossa, que fantástico. Que no sermão, vamos trazer para o sermão da montanha, Jesus está diante de uma multidão, e a multidão vai até ele para ser curada, mas quando ele senta, ele começa a ensinar sobre o seu caráter. Jesus não vai só entregar para aquelas pessoas que estão ali ao redor dele no monte, na hora do sermão, ele não vai só entregar uma cura física, ele entrega o reino de Deus. Olha, sejam assim, eu sou manso e humilde, sejam humildes, sejam mansos. Jesus começa a falar sobre uma série de coisas, e as pessoas estavam ali para o quê? Para serem curadas. Mas Jesus vai curar primeiro o interior. Essa particularidade é que Jesus, irmão, ele não só se importa com o seu corpo externo, com o que o seu corpo não consegue fazer, ele também se importa com o que está dentro de você. Ele não quer curar, irmão, só a sua condição física, ele não quer só abençoar, te dando dinheiro, te dando bênçãos, te dando riqueza. Ele quer que o seu coração seja cheio da presença. Ele quer que você seja renovado, nascido novamente, restaurado. Ele não quer somente, irmão, que o seu corpo físico volte a fazer aquilo que você não fazia antes. Ele quer que o seu coração comece a agir como ele. O objetivo de Jesus, irmão, ao curar, é criar no mundo cópias dele, discípulos, pessoas que serão voz e luz para a nação. Então o que Jesus fala quando o homem é baixado na frente dele? Os amigos estão lá, nossa, nós conseguimos. O homem está aos pés de Jesus. Jesus fala o quê? Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados. Porque o primeiro confronto, e aqui eu coloco sim em ordem de prioridade, Jesus está mais preocupado com o que nós carregamos do que o que nós fazemos no geral. Aquele homem poderia ser um paralítico, ele poderia não fazer as coisas, ele poderia ter uma dor física, irmão, mas a primeira preocupação de Jesus foi o quê? Perdoar os pecados. Mas como, Rickson, que Jesus perdoou os pecados desse homem? Por que Jesus perdoou os pecados desse homem? Simples, fé. Aquele homem, ele não levantou a mão e falou, ô Jesus, eu te aceito. Ô Jesus, eu quero nascer de novo. Ô Jesus, eu quero receber o seu Espírito Santo, eu quero ser batizado, eu quero ser seu discípulo, eu quero proclamar a sua palavra, eu quero caminhar com o Senhor. Aquele homem simplesmente tem o ato de fé de outros 4, mais o dele. Simplesmente o ato de fé foi suficiente para que quando ele chegasse aos pés de Jesus, Jesus falasse, filho, vi a sua fé, vi a fé de vocês que estão aí em cima no telhado, seus pecados estão perdoados. Uau! Então, se aquele homem teve os pecados perdoados, a grande verdade é que ele estava buscando muito além de uma cura física. Ele estava buscando muito além do que as mãos de Jesus podiam fazer. Ele estava buscando quem Jesus era. Aqueles 4 homens não levaram aquele homem até Jesus porque eles eram multidão, porque eles faziam parte da multidão, não. Aqueles homens eram crentes, eram discípulos, eram pessoas que acreditavam no que Jesus carregava e falavam, olha, eu vou levar ele até lá.
porque além de sair andando desse lugar, ele vai sair salvo. Além de sair caminhando com a sua maca, podendo fazer o que ele fazia antes, ele vai sair daqui salvo. Porque esse é o objetivo de Jesus, irmão, na nossa vida. De nada adianta sermos curados, sermos transformados, termos dinheiro, termos riqueza, se nós não tivermos a salvação que nos é dada de graça pelo Senhor através da fé. Não adianta nada. Eu falo isso direto aqui, irmão. A expectativa de vida do brasileiro está em torno de 70 anos, 74 anos. A própria Bíblia fala que até os 70 anos é para viver e depois disso é só fadiga e o que vier é lucro. Amém? Podem ter pessoas acima de 70 anos aqui. Não estou falando que você vai morrer, que você tem que morrer, irmão. Amém? Pelo amor de Deus. Mas a expectativa de vida, a média de idade de um brasileiro é 70, 73 anos. Só que o meu objetivo em falar isso, irmão, não é para te apavorar. O meu objetivo para te falar isso é te falar assim, olha, nós estamos muitas vezes trocando o que é eterno pelo que é passageiro. Agora você pensa, 70 e poucos anos morando na terra, encarnado no físico, e uma eternidade, ou com Jesus ou sofrendo no inferno. Eu não trocaria nada nesse mundo pela eternidade com Cristo. Nós não podemos trocar, irmão. E é por isso que Jesus, em primeiro lugar, perdoa os pecados desse homem. Porque além da cura física, ele precisava nascer de novo. Ele precisava ser restaurado, ele precisava ser transformado. O caráter dele precisava mudar. E aqui está. Jesus perdoa pecados. Aqui a gente tem a primeira evidência clara no Evangelho de Marcos, né? Além das curas de Jesus, além das mensagens que Jesus pregava, a gente tem aqui Jesus atuando como o Filho de Deus, como aquele que tem a autoridade, aquele que tem nas suas mãos a chave de tudo, aquele que pode definir futuros, irmão. Esse é Jesus. E essa evidência nos traz a reflexão de entender que somente aos pés de Jesus nós podemos, além de ser curados no físico, sermos salvos, sermos curados no espiritual. E aí no verso 6, olha bem, alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Nós estamos falando aqui o que, irmão? Volta lá no verso 6, rapidão. 6. Pensaram. Nós estamos falando de uma galera que pensou. O que eles pensaram? O que é isso que esse homem está falando? Ué, isso é blasfêmia? Somente Deus que pode perdoar pecados. Esse homem não pode. Só que eles perderam, irmão, o fio da meada, né? Eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias que estava prometido. Então, no verso 8, já vem Jesus, nem espera os homens falar, percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Jesus está ponderando. Jesus traz uma ponderação, ele traz um questionamento. Espera aí, por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? É dizer, pegue a sua maca, levanta e anda? Ou os seus pecados estão perdoados? Qual que é mais fácil, você sabe responder a pergunta que Jesus fez para os fariseus? Qual que é mais fácil, irmão? É fazer algum paralítico levantar de uma maca milagrosamente, ou só virar para ele e falar, seus pecados estão perdoados? Qual que é mais fácil? Vou falar a verdade, para mim, é mais fácil falar, seus pecados estão perdoados. Porque se falar, levante-se, pega sua maca e ande, nós temos que agir de uma forma profética, que Jesus precisava agir de uma forma profética, a ponto daquilo ter uma manifestação física diante dos olhos. Então, se Jesus vira e fala, levanta, pega sua maca e ande, todas aquelas pessoas veriam aquele homem levantando, pegando a maca e saindo.
Então, para Jesus, era mais fácil falar: seus pecados estão perdoados. Aqueles homens estavam questionando Jesus sobre algo simples que Jesus falou. Porque a salvação, o perdão de pecados acontece no interior. Você não vê externo. Você não vê, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu tenho uma pinta aqui pequenininha. Vamos supor que essa pinta aqui seja a marca do pecado. Aí Jesus perdoou meu pecado, a pinta sumiu. Uau! Jesus realmente perdoou os pecados daquele homem. Eles estavam questionando Jesus de algo que aconteceu no íntimo. Quando que seria mais fácil um homem que já estava curando ali, caminhando pela Galileia, para o Cafarnaum curando, era mais fácil esse homem falar: levante e anda, levanta e anda, do que simplesmente chegar e falar: seus pecados são perdoados. E Jesus questiona eles: o que é mais fácil eu falar? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Porque quando eu perdoo pecados, ninguém vê, está no íntimo. Aquele homem foi restaurado, aquele homem nasceu novamente. Ou levanta e pega sua maquiagem. É muito mais fácil perdoar os pecados, que ninguém vê, não tem evidência, não tem a prova visual, não tem a prova física. Mas aí Jesus, ele entra com a representação do poder de Deus, e aqui ele estabelece de uma vez por todas quem ele é diante daquelas pessoas. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Então isso é algo extraordinário, irmão. Jesus primeiro deseja curar o interior daquele homem, para depois curar o exterior. Irmão, você pode ter um problema hoje, você pode ter uma situação que você precisa resolver, você pode ter uma dor dentro de você, mas deixa eu te falar, Jesus em primeiro lugar quer curar o seu coração, Jesus em primeiro lugar quer curar os seus sentimentos, Jesus em primeiro lugar quer fazer você nascer de novo, para que você vire não somente uma multidão, mas um participante da nova aliança que Cristo selou com a igreja. Jesus não deseja que você seja somente mais um curado, somente mais um que recebeu a cura e saiu. A passagem dos 10 leprosos, Jesus cura os 10, somente um volta, para glorificar a Deus pelo grande feito que ele havia recebido, pela grande graça que ele havia recebido. Então, dos 100%, irmãos, 10%. Jesus não deseja nos transformar, irmão, em pedintes, em mendigos espirituais. Pessoas que chegam para Jesus somente para pedir: Jesus, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso de tal coisa, eu estou com esse problema, eu estou com aquilo. Qual foi a última vez que a gente ajoelhou, que a gente se deitou, que a gente sentou, que seja, para orar a Jesus e falou: Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho. Eu tenho muito mais do que eu preciso e hoje eu não quero te pedir nada. Eu tenho muito mais do que eu preciso para viver. Eu tenho coisas que outros não têm e tenho algumas coisas que outros têm, mas está tudo bem, porque a minha vida é boa, porque o Senhor me abençoa, porque eu tenho um ar que eu respiro, eu tenho pernas que eu consigo andar, eu consigo falar, eu consigo trabalhar. Jesus não quer que a gente se transforme em pedintes, irmão. Jesus quer te transformar num filho que entendeu a aliança que Ele selou com você. Na cruz, irmão, a cruz ela é a representação máxima de quem Deus é, e a cruz, sempre que a gente pensa na cruz, a gente pensa em Jesus. Hebreus 1 vai falar: tendo Deus falado por intermédio dos profetas, nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho. Então Jesus, ele é a testemunha fiel, ele é a imagem exata, a expressão exata de Deus, ele é tudo aquilo que Deus quer, que Deus espera, tudo converge em Cristo. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o começo porque, irmão, quando a gente começa a nossa trajetória, a nossa vida, ele está lá, nos faz nascer de novo. E ele é o fim também porque quando somos salvos, é por causa dele, é por meio dele. Jesus é a expressão exata de Deus. E é por isso que a nossa reação natural ao chegar diante de Jesus não é: Jesus,
Eu me ajoelho aqui hoje e te peço que me ajude nisso. A nossa reação é: Jesus, eu me ajoelho diante de Ti hoje e muda tudo que tem que mudar na minha vida. Eu te peço, tudo que tiver errado, mude. Tire tudo aquilo que não presta. Tire de mim amizades tóxicas. Tire de mim pessoas que me colocam para baixo. Tire de mim o pecado, a minha vontade de pecar. Tire de mim as tentações, afasta de mim as tentações. Não nos deixe cair nelas. A nossa reação ao chegar diante de Jesus, irmão, não é só pedir, 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 pedir e pedir. Nós temos que agradecer. Nós temos que glorificar. O modelo de oração que Jesus deixa para nós, qual que é? O Pai Nosso. Jesus não fala o Pai Nosso, irmão, como uma reza. Jesus não estabelece o Pai Nosso como uma reza, como um mantra, como algo que deva ser repetido para entrar em um ambiente de intimidade. Jesus não estabelece o Pai Nosso como sendo algo que você tem que falar toda vez que for falar com Ele. O Pai Nosso é um modelo. Vamos tentar pensar? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, o Pai Nosso começa com o reconhecimento que Ele é Pai. E continua falando o quê? Santificado seja o vosso nome. Ou seja, Deus é meu Pai e o Senhor é santo. Venha a nós o quê? O seu reino. Então nós estamos clamando por algo espiritual. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como é no céu. Então o Pai Nosso, ele não começa com me dá um pão de cada dia. Ele começa: Pai Nosso, Jesus, Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor está no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade, estabeleça o seu reino na terra, estabeleça a sua vontade assim como é no céu, que seja na terra. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí então, dai-nos hoje o pão para este dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Pai Nosso é um modelo. Então, em uma oração simples que Jesus faz aqui em Mateus 6, uma oração simples traduz exatamente o que Deus espera quando você dobra o seu joelho, quando você se apresenta diante dEle e quando você chega até Ele. Esse homem poderia reclamar no momento que Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Ele poderia falar: Jesus, mas eu estou precisando andar, o senhor não está entendendo. Eu estou aqui numa maca deitado no meio dessa multidão, um tanto de gente me olhando. Meus amigos estão lá em cima, estão me esperando, eu preciso ir embora. Eu vim aqui só receber a minha bênção, eu só vim aqui receber a minha cura, eu só vim aqui receber algo que eu preciso para sanar uma dor. Mas Jesus chega e fala: perdoados são os seus pecados. O homem não reclama, ele não questiona, ele fica calado, ele recebe para si o perdão de pecados. E é por isso que Jesus cura ele, porque a fé dele não estava atrelada ao que Jesus podia fazer no físico, mas o que Jesus já poderia fazer no espiritual. Nossa fé, irmão, precisa estar ligada com o céu. Nossa fé precisa estar ligada com Jesus. Nós não podemos nos dar um luxo de esperar uma bênção só terrena, irmão, é muito pouco. A bênção terrena, financeira, física, a cura para o seu corpo, irmão, isso é muito pouco comparado ao que está te esperando. Isso é muito pouco comparado ao que Jesus está preparando para mim e para você na eternidade. Então, não estou falando que você não deve orar pedindo a Deus coisas. Mas se você faz 7 orações por semana, uma por dia, vamos falar assim. Se você faz 7 orações por semana, que 6 sejam agradecendo tudo aquilo que Ele já te deu. Que sejam 6 agradecendo aquilo que Ele já derramou sobre sua vida. E quando a gente chega nesse nível, irmão, a gente começa a se parecer um pouco mais com Jesus. Glorifique a Deus, clame a Ele.
Não clame somente, irmão, pela cura física, por aquilo que você pode receber aqui. Clame por sua salvação. Clame pela transformação que o Espírito Santo aplica em nós. Clame por uma mudança de atitudes. Clame por uma mudança de mente. Peça a Jesus isso. Porque sobre a ordem de preferência aqui, Jesus em primeiro lugar, perdoa os pecados para então curá-lo. Que diferença, né? A cura, a gente caracteriza a cura como sendo algo físico. Mas esse homem foi curado 2 vezes. Ele primeiro foi curado dos seus pecados, foi salvo, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E então, ele é curado no físico. Jesus está claramente, irmão, apresentando para nós um modelo. A sua alma é importante. O seu interior é importante. O que você pensa é importante. O que você faz, as atitudes que você toma, as motivações do seu coração são importantes. Não podemos ignorar, irmão. Jesus vai falar certa feita: ouviste o que foi dito, não matarás, não é 10 mandamentos? Mas todo aquele que se irar contra o seu irmão, sem motivo, já cometeu o homicídio. Então, se irar com o irmão, se irar com o próximo, sem motivo, já é homicídio aos olhos de Cristo. Jesus vai mais longe. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas todo aquele que cobiçar a mulher do próximo em seu coração, já cometeu adultério. Então Jesus não está falando de uma ação, de um adultério que tem ação de concepção em uma relação entre um homem e uma mulher. Ele está falando de um adultério que começa no coração. Então Jesus não está querendo só tratar o nosso físico com o que a gente faz, mas o que a gente pensa, o que a gente maquina, as nossas motivações, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Jesus quer entrar aí, irmão. Ser parecido com Jesus não é só no físico, porque é muito mais fácil eu apresentar um resultado físico para vocês. É muito mais fácil, irmão, eu sentar na cadeira lá em casa e por um ano inteiro eu ler essa Bíblia e eu destrinchá-la, eu aprender tudo, e eu entro num curso de oratória e aprendo a falar em público, e eu entro num outro curso de teologia e fico 4 anos, chego diante do altar, prego para vocês, vocês são tocados, vocês são transformados, a palavra fala com vocês, mas a minha vida pessoal não transmite nada do que eu estou fazendo. É fácil. Difícil é ter o coração, o ego pisado, amassado por Jesus e restaurado. Isso é difícil. É difícil quando Jesus pega a gente e fala: olha, você está falando aí que você não adultera, mas se cobiçar a mulher do outro, você está adulterando. Você está falando aí que você não pratica homicídio, que você não mata, mas se em seu coração você está com raiva de alguém, sem motivo, ou está com raiva de alguém e continuar alimentando essa raiva, você está praticando homicídio contra ela. E aí? Ah, Jesus, aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque adultério, a Bíblia fala, é físico. Jesus, não. É no pensamento. Como é que você foge do pensamento? Como é que você foge do desejo do coração? Tem como fugir? Somente com a presença do Espírito Santo. Somente aqueles que nascem de novo. Somente aqueles que estão restaurados e regenerados pelo poder do Espírito. Não tem como, irmão, você evitar de pecar. E é isso que Jesus trata aqui. Perdoados são os seus pecados. Vi a sua fé. Vi como você se apresentou até mim. Vi como que você chegou. Então, perdoados estão os seus pecados. Irmão, era só disso que esse homem precisava. Aqueles 4 homens estavam lá em cima no telhado, aqueles 4 amigos, eles até poderiam pensar que estavam levando aquele homem para uma cura física. Eles até poderiam, na sua cabeça, em algum momento,
falar, olha, agora esse homem vai ser curado, agora o nosso amigo vai ser curado, porque nós vamos levar ele naquele que está curando aí nas redondezas todas. Ele está aqui em Cafarnaum, eu vou levar ele lá. Aqueles homens até tinham na sua intenção que aquele homem fosse curado, mas a grande verdade, irmão, é que ele estava sendo conduzido ao próprio Jesus para a salvação. Ele estava sendo conduzido ao próprio Jesus para que a sua alma fosse lavada, para que aquele homem fosse renovado, restaurado diante de Deus. Não tem bênção maior que essa, irmão. Alguém que encontrou a vida estando morto. A Bíblia vai nos falar em Efésios que Cristo Jesus nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Olha que fantástico. Se no Éden, se no jardim do Éden, Adão agiu para pecar, Cristo Jesus, na nova aliança, agiu para nos salvar. Se no Éden, o homem poderia ou não escolher ali a árvore, se ele comia ou não comia, ele estava naquele estado ali de posso não pecar, eu escolho se eu peco ou não peco. Em Cristo Jesus, Ele nos escolhe, nos elege e nos salva para louvor da sua glória. E em Efésios ainda vai falar que Jesus faz todas essas coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Ele mesmo se aconselha a salvar aqueles que Ele quer, a perdoar pecados daqueles que Ele quer, que Ele deseja, segundo a sua vontade. E em João 3,16 a Bíblia fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o nosso ensino está em cima disso. Verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. É com base nisso que a gente pode descansar, irmão, porque seria muito difícil a nossa vida como é, corrida. Eu imagino que muitos de vocês vieram direto do trabalho, ou se não vieram, foram em casa, tomaram um banho rápido, tipo eu. Eu saí da loja, estava um pouco sujo, né, de pneu, não tem como fugir disso. Minha calça está até um pouco suja, não está muito, porque eu peguei ela hoje. Eu saí da loja e falei, eu preciso tomar um banho rápido e vim para a igreja, para chegar diante da igreja e poder explanar e expor a Bíblia, poder ensiná-los. Eu fiz essa correria, eu imagino que muitos de vocês possam ter feito também essa correria. Seria muito difícil no mundo de hoje, irmão, Jesus Cristo cobrar de nós os sacrifícios que haviam antigamente, no Antigo Testamento, onde o sacerdote deveria ir ao templo, sacrificar um cordeiro, fazer todas aquelas normas da expiação, onde havia derramamento de sangue para expiação do pecado do povo. Jesus, por isso que eu falo que Jesus ele é a maior expressão de Deus, porque não é necessário, irmão, que você venha até mim e eu chegue para você e falo, olha, vou matar um cordeiro aqui, e eu sacrificando esse cordeiro, você está vendo, né? Está vendo aqui, eu matei o cordeiro, pronto, seus pecados estão perdoados. Não tem como eu fazer isso por você. Jesus cortou isso. Perdão de pecados ocorre no novo nascimento. É bem mais rápido, não é? Não é bem mais fácil? Só que ao mesmo tempo que é mais fácil, é mais difícil. Como assim, Rickson? Se antes eu tinha que fazer sacrifício, se antes eu tinha que sacrificar um cordeiro, e as pessoas recebiam lá a cura baseado na expiação, hoje eu preciso apresentar Jesus para vocês, nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas, e pela fé elas nascerem de novo e ter seus pecados perdoados.
Então, se antes era algo físico que dava para fazer com matéria, hoje não é mais com matéria. Hoje é com o interno. É onde ninguém vê. Deus sabe o seu coração. Deus sabe o que você deseja. Deus sabe todos os sentimentos que você carrega. Deus sabe todas as suas dores. Deus sabe todas as suas preocupações. O Senhor Jesus sabe tudo que você planeja, tudo que você maquina. O Senhor Jesus sabe. Do seu próximo você pode até esconder, mas do Senhor você não esconde. E é por isso que o nosso pedido é: Senhor, sonda os nossos corações, aponta para nós se há em nós algum caminho mau e endireita as nossas veredas. Esse deve ser o maior sentimento da vida de um crente, é ter o seu caminho endireitado pelo Senhor Jesus, é ter o seu pecado perdoado, é ter a sua vida transformada. Isso é mais importante para você, irmão, do que uma cura física. Isso é mais importante para você do que a quantidade de dinheiro que você faz num mês, num ano, numa década. Isso é mais importante para você do que o nível de relacionamentos com pessoas que você tem aí fora. Ter um relacionamento com Jesus requer sacrifício, mas é mais importante para mim e para você do que qualquer outra coisa nesse mundo. Você crê nisso? Que o seu caminho hoje, que o seu andar seja feito em Cristo. Em João 14 Jesus vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Então não tem como você chegar até Deus se você não passar por Jesus. E o chamado de Jesus para a nossa vida é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então negar a mim mesmo é renunciar o meu ego, é renunciar a minha vontade, é renunciar aquilo que as pessoas falam que é bom fazer, é renunciar os padrões de convivência do mundo, é renunciar tudo aquilo que a minha carne, o meu pecado, aquilo que não está segundo a palavra de Deus quer fazer. Então, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. E eu vou descansar nisso. E eu vou fazer segundo o que está na Bíblia. Isso é negar a si mesmo, é negar a minha vontade. Tomar a sua cruz, a cruz é o momento de morte, é o símbolo da morte. Então tomar a sua cruz, na verdade, é mortificar quem você era para nascer de novo. E aí o nascer de novo está logo em seguida: siga-me. Porque todo aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus, nasceu de novo, foi restaurado. Porque para seguir Jesus, irmão, não é fácil. Então Jesus primeiro faz esse homem seguir Ele, para depois fazer esse homem seguir Ele. Entendeu? Se a gente aplicar num contexto, eu acho que você entendeu. Primeiro Jesus faz o quê? Perdoa os pecados desse homem para o quê? Para que ele siga Jesus. E depois Jesus levanta esse homem da maca para que ele siga Jesus também. Ele poderia só levantar o homem e aquele homem, uau, fui curado. E aquele homem poderia seguir Jesus por um tempo, por afinidade, por ter recebido uma cura? Poderia, irmão, tem muito isso na igreja. Pessoas que receberam a cura, que receberam a bênção, e aí começa a ficar frenético na igreja: eu quero fazer tudo, eu quero ajudar, eu quero evangelizar. Só que aí vão passando o decorrer dos anos, aquela pessoa vai se afastando, aí a frequência nos cultos diminui, aí a frequência na ajuda diminui, aí as coisas que a pessoa fazia, ela não faz mais. Começa a se afastar, até que a gente faz a leitura de que, na verdade, ela só teve uma cura física, ela só teve uma visitação física, mas a visitação real que transforma não teve ainda.
E aí Jesus não cria para si somente um seguidor material, físico, mas uma pessoa que se declara cristã. Jesus cria para si um verdadeiro discípulo, um discípulo cujos pecados foram perdoados. Um discípulo que nasceu de novo, e agora, irmão, não tem mais para onde ele ir. Ele foi escolhido, ele foi selecionado, ele foi eleito pelo Senhor Jesus para a salvação, para as boas obras. Então esse homem virou um seguidor de Jesus. Esse homem virou alguém que não só anda com Jesus no físico, mas espiritualmente está ligado a Cristo. Nasceu de novo, foi restaurado, foi regenerado. É participante da nova aliança. E depois de resolver esse problema espiritual, Jesus chega e fala: levanta, filho, e anda. Vou mostrar para esses fariseus que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, que o Filho do Homem tem poder para salvar, que o Filho do Homem é a expressão exata daquilo que Deus é, e o que Deus quer é salvar você. Glória a Deus. E aí no final, no 11, 12, o homem se levantou de um salto, pegou a sua maca, saiu andando diante de todos. E aí a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Lindo isso, né, gente? Mas eles poderiam ter falado isso quando aquele homem teve os pecados perdoados. Isso é a prova de que nós ainda, sim, 2000 anos depois, a gente ainda se impressiona mais com o homem pegando a maca e saindo andando do que com o homem sendo curado, salvo, do que um homem tendo pecados perdoados. É isso que Deus quer mudar em nós. Nascer de novo, irmão, é a maior bênção que existe. Filho, seus pecados estão perdoados, glória a Deus. Você foi perdoado. Jesus te perdoa. Jesus sofreu aquilo que você deveria sofrer. Jesus morreu a morte, a nossa morte. A morte por causa do pecado. Isso é motivo de grande graça, irmão. Isso é motivo de grande glória. Porque nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pela graça do Senhor Jesus, que nos escolheu e nos salvou. A multidão exclama: nunca vimos nada igual. Nós hoje podemos falar: nunca vimos alguém perdoar pecados como Jesus. Hoje a gente com autoridade fala: Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu nunca vi ninguém na história fazer isso. Eu nunca vi um ser humano mais apaixonante, mais maravilhoso do que Jesus. Porque mesmo ele sendo justo, ele se desfaz da sua forma de Deus, habita entre nós, sofre as nossas dores e morre a nossa morte. Não tem ser humano melhor, irmão. Não tem. Por isso que o nosso coração deve ser grato a Jesus, porque um dia ele sofreu aquilo que nós deveríamos ter sofrido, para nos dar a vida que ele merecia. Glória a Deus. Que o motivo do seu pecado ser perdoado seja mais celebrado do que o motivo da sua cura física. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Mas que o Senhor te cure no físico também, irmão. Mas Ele pode fazer isso, amém? Ele pode. Fala comigo, Ele pode. Ele pode tudo. Amém? Nós só precisamos descobrir a vontade. Será que Ele quer? Amém? Ele pode salvar pecados. Eu tenho certeza que Ele quer te salvar dos seus pecados.
Quando a gente ora aqui, Senhor, se for da sua vontade, cure, em nome de Jesus, seja curado, se for da sua vontade. Mas a salvação, irmão, eu declaro isso sobre sua vida, Deus quer que você seja salvo. Isso eu afirmo para vocês, pode pegar com Deus firme, irmão, Deus quer te salvar. Amém? Que a porta do seu coração esteja aberta. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Amém? Que até o nosso último suspiro, a nossa vida seja pautada em agradar a Deus e em viver a vida que Ele preparou para nós. Amém? Que você encontre o seu propósito diante de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Ele.